Mais um lembrete antes de nós começarmos, como no próximo domingo nós estaremos no chocolate, então o passe das grávidas será hoje. Porque semana que vem estaremos no chocolate. Muito bem. Que Deus nos abençoe a todos, nos permitindo juntos refletirmos sobre a lei de liberdade, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que nós temos estudado, e na tarde de hoje, acerca da fatalidade. Uma palavra que deixa a gente um pouco preocupado, né? Porque o dicionário diz que fatalidade é um destino que não se pode evitar. Bom, nós estamos estudando por orientação dos espíritos, porque a doutrina é dos espíritos, que somos espíritos com uma longa trajetória de estudo, de trabalho e de aprendizado. Cada etapa da nossa trajetória nos habilita para o momento seguinte. Então, quando a gente pensa em liberdade, nós, espíritos ainda, habitantes do planeta, gostamos de imaginar que liberdade é aquela coisa que a gente gosta de fazer, do jeitinho que a gente gosta de fazer, a hora que a gente tem vontade de fazer e que ninguém tem nada com isso. Afinal de contas, ou eu sou livre ou não sou. Muitos de nós pensamos assim. Mas à medida que o tempo passa e que nós evoluímos, porque uma das leis é a de progresso, nós constatamos que o livre-arbítrio que nos foi oferecido, como também parte do processo evolutivo, ferramenta da evolução, não é assim tão livre para que a gente possa fazer o que a gente quiser, não. Porque o mesmo livre-arbítrio que nos dá a possibilidade de fazer o que quiser, nos atrela às consequências e responsabilidades do que foi feito. Então, essa liberdade ampla, geral e restrita, não é muito bem assim que funciona. Porque tudo tem consequência. Tudo que a gente faz tem consequência. Até quando a gente resolve não fazer nada. Tem um desdobramento desse não fazer nada. Então, quando a gente estuda fatalidade, parece que é alguma coisa que foi imposto e que nós não temos condição de negociar, barganhar, modificar, vai acontecer e pronto. Sugere isso, essa palavra tão forte, né? Mas estudando a doutrina, a gente observa que essa fatalidade, na maioria das vezes, nós é que pedimos para que algo acontecesse. No intervalo entre uma encarnação e outra, livres do corpo, reinseridos ao ambiente espiritual, mais lúcidos, nós começamos a rever aquilo que fizemos e deixamos de fazer. E nessa liberdade do espírito, o espírito assume em detrimento da alma, que é o ser encarnado, e enxerga as coisas com mais clareza. E ao enxergar as coisas com mais clareza, ele se submete a determinadas experiências, pedindo, negociando com os mentores e amigos espirituais determinadas situações de vida que servirão para reajuste, servirão para correção, servirão para progresso, para adiantamento, servirão para testemunho.
servirão para exemplificação. Então nós, espíritas, precisamos entender que o acaso não faz parte da lei divina. Em momento algum, em lugar algum, o acaso estará acontecendo. Nós nos esquecemos do capítulo 5º do Evangelho, quando traz para a gente a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições. E nos esquecemos também que na maioria das vezes existem os tormentos voluntários. Situações desnecessárias que não estavam em roteiro algum, não estava na nossa trajetória, mas que nós, por vontade, resolvemos movimentar determinadas energias e aí vamos colher os dissabores ou as alegrias dessas movimentações que não estavam no nosso roteiro. Então é importante, ao refletirmos sobre fatalidade, entendermos que somos o fruto das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, dos nossos projetos, das nossas ideias, das nossas ações. Estamos sempre colhendo, sempre colhendo. E semeando outra vez, colhendo e semeando, colhendo e semeando. Na questão 851, pergunta-se assim: haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido dado a esta palavra? Isto é, todos os acontecimentos achar-se-ão fixados antecipadamente? E neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Então, quando eu reencarnei, tudo já estava organizado para acontecer? A fatalidade existe apenas pela escolha que o espírito fez ao reencarnar, de experimentar esta ou aquela prova. Escolhendo-a, constrói para si uma espécie de destino que é a própria consequência da posição em que se acha colocado. Falo das provas físicas, pois no que diz respeito às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. O espírito é sempre senhor de ceder ou resistir às provas morais. Outra afirmativa dos espíritos que nos deixa muito incomodados em determinadas situações. Porque como estamos ainda aprendendo a cada dia sobre quem verdadeiramente somos, as nossas escolhas, estamos descobrindo os nossos vícios, os espíritos dizem para a gente assim: facinho resolver esse problema. Basta você querer. E esse querer incomoda a gente, porque a gente se acostumou a achar que as coisas eram difíceis demais de serem resolvidas. A gente se acostumou a atribuir aos outros uma ação muito intensa em nossa vida que a gente não tinha condições de solução. Mas os espíritos dizem para a gente: é fácil, basta resistir. Aí isso deixa a gente meio desconfortável, né? Mas ao mesmo tempo que desconfortável, deixa a gente feliz. Por quê? Porque basta a gente querer resistir, porque está em nossas mãos. Melhorou. Porque enquanto estava na mão do outro,
É como se ele tivesse um poder sobre nós que a gente não poderia subtrair a ação dele. Não é verdade. Nós podemos. Precisamos fazer as identificações e precisamos ter a determinação. Cada um de nós vai fazer essa conquista a seu tempo. Mas está em nossas mãos. Outra coisa muito interessante em relação à fatalidade, que alguns de nós, acompanhando a literatura espírita, vemos alguns exemplos, no dia a dia, ao lidar com os espíritos benfeitores, acompanhamos alguns exemplos, mas temos alguns de nós dificuldade de entendimento, que significa o seguinte: os benfeitores espirituais podem encurtar ou alongar a nossa vida. Olha só. Os benfeitores espirituais podem encurtar ou alongar a nossa vida. Cada um de nós recebe um contingente de energia, de fluido, para estar na Terra durante determinado número de anos. Todos nós temos prazos de validade. Prazo de validade não é uma coisa que foi inventada agora, não. É porque a gente não gosta de pensar nisso. E ainda bem que quando a gente vira assim, né? Opa, não está escrito a data de validade, não. Ainda bem que a gente não sabe. Mas todos nós temos data de validade. A gente recebe um contingente de energia para estar na Terra, assumindo os compromissos que nós assumimos no plano espiritual por um determinado tempo. 10, 20, 50, 100 anos, não importa o tempo. Cada um de nós recebe um contingente. Esse contingente pode ser movimentado pelos espíritos benfeitores. Vamos supor que a gente tenha reencarnado para estar na Terra, nessa experiência, por 70 anos. E vamos supor que a gente teve uma vida legal, a gente aproveitou o tempo, a gente está dando bons exemplos, a gente está no esforço. E aí os benfeitores falam, não, vamos aproveitar fulano, né, nesse embalo que fulano está, vamos dar mais um pouquinho de energia para ele ficar mais 5, para mais 10 anos. Ele vai poder ajudar mais pessoas, vai poder exemplificar mais, vai poder organizar melhor. E quando retornar para o plano espiritual, o saldo vai estar melhor ainda na conta dele. Vamos ajudar? Claro. Isso é possível? Claro, dentro da lei. Nada fora da lei divina. E vamos supor também que a gente tenha vindo para cumprir determinadas exigências e a gente se descuidou muito, a gente foi muito desatento e a gente está fazendo coisa tão feia que a gente vai voltar muito pior do que a gente saiu de lá. Eles podem também chamar a gente antes do tempo. Falei assim, vamos voltar logo, porque você não está aproveitando nada. Quanto mais tempo você ficar na Terra, pior vai ser para você. Então, para não se endividar mais, vamos antecipar a sua volta, porque você voltando mais cedo, você vai ter noção melhor dos descuidos e dos desvios, e a gente vai poder, daqui a pouco, preparar uma nova encarnação para você, porque do jeito que está, não está bom para você, não. Não vai ficar legal, não. Isso pode ser feito? Perfeitamente. Perfeitamente. É uma viagem. Nós precisamos nos acomodar, nos acostumar com a ideia morte. A gente gosta muito de celebrar o nascimento, né? Ai, fulano vai nascer, olha que beleza. Quando a gente descobre que alguém vai desencarnar, a gente fica desesperado. Mas por quê? Claro que a separação daquelas pessoas que a gente gosta de ter por perto gera tristeza e saudade. Sim, olha, mas ele não é um espírito?
Ele não tem a trajetória dele? Ele não tem que continuar? Por que nós vamos querer que ele fique perto da gente se para onde ele vai é melhor do que onde ele está perto da gente? Ele já cumpriu as tarefas dele. Tem mais coisas para fazer. Então precisamos ir nos acostumando com essa ideia, porque daqui a pouco será o nosso momento de voltar. Porque é da lei. Claro que isso não significa dizer, então, ouvi aquele moço, nem tão moço assim, falar sobre esse negócio de morte, né? Então, vou cuidar mais da vida não, porque sabe lá que eu volto logo, é melhor, nada disso. Cada um de nós tem que cuidar muito bem da vida, porque não sabemos quanto tempo ainda teremos que ficar. Então é nosso dever e nossa obrigação cuidar muito bem do dia de hoje, sim. Mas isso não significa dizer que ao constatar o retorno, que a gente se desespere. Que a gente aproveite bem o tempo. Porque quem aproveita bem o tempo não tem receio de desencarnar. Que a consciência está tranquila demais, está muito em paz, porque fez tudo o que tinha que fazer, intimamente está tranquilo. Por que é que nós temos medo então do retorno? Porque no íntimo a gente para e fala assim, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, eu posterguei para fazer depois, papai, me dá mais um bocadinho de tempo, me dá mais um tempinho. Porque no íntimo a gente sabe que está faltando fazer alguma coisa. Outra coisa interessante. Se tiver no momento do desencarne, no momento mesmo, essa tal fatalidade, nós vamos desencarnar? Vamos. Se tiver no momento, não tem como. Agora, se não tiver, não adianta. Não adianta. Não adianta, que a lei tem inúmeros mecanismos para preservar a nossa vida, se não tiver na hora. A lei é muito sábia. E a proteção e a cobertura que nós temos dos benfeitores e amigos espirituais é muito grande. Relatos e mais relatos nós acompanhamos diariamente de pessoas que naquele momento ia embarcar naquele avião que caiu e morreu todo mundo, na hora a pessoa não foi. Estava tudo certo. Daquela pessoa que recebeu, né, um tiro de um projétil de arma de fogo, resvalou, bateu na caneta que estava no bolso, ela sofreu um arranhão. Aquele que era portador daquela arma na hora, a vista ficou nublada. A arma mascou, falhou. Nós temos relatos inúmeros a todo momento. O acidente que aconteceu com 4 pessoas dentro do carro, o carro acabou, 3 desencarnaram, uma parece que nem no carro estava. Você olha para aquela pessoa, você estava ali? Não estava não. Você não tem um arranhão? Aí a gente fala o quê? Você nasceu de novo, não é verdade? Nasceu de novo. Por que que a gente nasce de novo? É o pai falando assim, ó, tô de olho, hein? Vou dar mais uma chance, hein? Aproveita
Aproveita, pensa direitinho, olha o que você está fazendo da sua vida, porque mais uma, hein? Não sei se na próxima vai ter jeito não, mas dessa vez eu vou aliviar, hein? O pai pode fazer isso? Claro que pode. Claro que pode. Isso serve para quê? Para o espírito falar assim, opa, espera um pouquinho. O que eu vim fazer na Terra que até agora eu não prestei atenção? Deixa eu voltar aqui, prestar atenção direitinho, analisar, ver o que eu vim fazer para aproveitar a oportunidade que eu recebi. Porque é uma oportunidade nova? É. Fora que todos nós já recebemos inúmeras oportunidades novas sem saber, né? Sem saber. Quantas cirurgias espirituais nós recebemos quando a gente se dispõe a sair de casa e vir para cá, ouvir, tomar um passe, receber recursos novos. Quantas situações, nesse momento em que a gente está aqui, permitindo que os benfeitores e amigos espirituais se acerquem de nós, fazendo uma leitura nas nossas preocupações, porque muitos de nós estamos aqui agora preocupados com outras questões que estão lá fora. E eles estão fazendo uma varredura na nossa mente, identificando e solucionando muitos problemas que depois a gente fica assim admirado e surpreso. Como é que isso foi resolvido se aparentemente nem solução tinha? É o amor do Pai monitorando a gente, dando a gente ferramentas para a gente aproveitar mais a existência e as oportunidades. Mas se tiver no momento do retorno, aí não tem jeito. Caso contrário, Lázaro estava lá prontinho, né? Quase indo embora, não estava? Tanto que mandaram chamar Jesus. Aí ele falou assim, calma um pouquinho que eu já vou lá. Quando ele chegou, mandou tirar a pedra, desenfaixar. Pode liberar Lázaro. Então é possível? É possível. Por isso que nós temos que aprender a valorizar a vida. Porque até no minuto final, nós temos chance de recomeçar. Por isso que o direito à vida é sagrado. Nenhum de nós tem o direito de interferir no direito à vida de ninguém. É sagrado. A questão 854 pergunta assim: do fato de ser infalível a hora da morte, pode-se concluir que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis? Claro que não. Precaução é dever e obrigação nossa. Precisamos. Prevenção é obrigação. Nós estamos assim pouco acostumados a isso, né? Na saúde, discute-se muito as questões de atenção básica. Não tem atenção básica. Todo mundo vai para o hospital, encher os hospitais porque não tem atenção básica. O programa Estratégia, agora Estratégia Saúde da Família é ineficiente. Discute-se muito isso. Mas, na verdade, o que a gente observa é que isso é um ponto. A educação é muito falha. Porque o dia que a gente for educado, a gente vai cuidar muito bem da gente. E não vai adoecer. Ou iremos ter episódios muito raros, de uma situação ou outra, de um evento ou outro.
Mas nós somos campeões em doença. Porque não cuidamos de nós. Não cuidamos de nós, nem da área física, a questão de saúde, não cuidamos da questão da alimentação, não cuidamos através da atividade física regular e não cuidamos dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Nós vivemos lutando com os outros o tempo inteiro. E aí a gente não sabe por quê que a pressão subiu, que a taxa de glicemia está alterada, que o cortisol está alterado, a gente não sabe por quê. Mas como não sabe? Não sabe como. O que a gente faz no dia a dia? Arruma confusão. É o que a gente faz no dia a dia. A gente briga com todo mundo por tudo. A gente briga até por nada. Quanto mais por tudo. Aí depois a gente diz que está com enxaqueca, está com rinite, as ites, nós temos todas as ites, né? Todas as ites. Labirintite, bursite, nós temos tudo. Nós temos tudo. E na maioria das vezes, sem necessidade. Porque não aprendemos ainda a trabalhar esse emocional. Não aprendemos a lidar com a gente mesmo. Então a gente não se cuida. Então é nosso dever. Não é porque nós iremos morrer, desencarnar, que a gente não tem responsabilidade sobre nós. Temos. Não significa o outro extremo, né? Porque por conta de se cuidar, tem gente agora que não sai da academia. Isso já é o outro extremo. Já é o vício nos hormônios que geram prazer. Trocou um vício pelo outro. Bom, é melhor trocar o vício da ociosidade do que pela atividade, né? Mas continua sendo um vício. O que se busca é o equilíbrio. Nós estamos na busca do equilíbrio e não do extremo. Porque o corpo, por mais que a gente lute, ele vai envelhecer e ele precisa envelhecer. Mas alguns de nós não deixamos ele envelhecer. Quando a gente olha para o espelho e fala assim, sou eu não. Não. Tem uma pessoa que arrumou uma confusão no fotógrafo esses dias. Ela foi ao centro tirar uma foto 3x4. Conhecida minha. Voltou para pegar a foto. Quando ela voltou, olhou para a foto, olhou para o cara. Aqui, ó. Isso aqui não é meu, não. Aí o cara pegou a foto, olhou para a foto, olhou para ela, olhou para a foto, olhou para ela. Minha senhora, tá igualzinha a senhora. Mas é por isso que eu não quero essa foto. Não adianta lutar com isso. E a gente precisa envelhecer. Porque o envelhecimento é a preparação para o retorno do espírito. A gente precisa se desvencilhar daquilo que o mundo oferece, porque para onde a gente vai é diferente. Mas é uma luta danada, né? Hoje em dia, então, que avançou muito os recursos, né? Aí vai assim, comigo não, vou envelhecer não. Outra coisa, qual a finalidade então que existe da gente enfrentar tanto perigo, tanto desafio? Somente no campo de batalha o soldado torna-se eficiente. Quando estivermos em dúvida, busquemos através da oração a resposta que irá luarizar
os nossos pensamentos. Existe um canal de comunicação nosso com quem nos protege e nos ama. Esse canal pode até estar obstruído, mas ele existe. Precisamos desobstruir. E quando estivermos em dúvida, recorrer a esse canal, que é individual. Cada um de nós tem o seu. O espírito sabe antecipadamente através de que gênero de morte deverá sucumbir? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer antes dessa maneira que daquela. Mas sabe igualmente que lutas terá que sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, ele não sucumbirá. Normalmente foi uma escolha. O gênero de morte normalmente é uma escolha, né? Como a cada dia nós escrevemos várias linhas no livro da vida, através de nossas ações diárias, o amanhã escolhido pode ser alterado. É legítimo? É legítimo. Pode ser negociado. Alguns de nós se surpreendem com essa informação, né? Ah, Maurício, parece até, do jeito que você fala, que os espíritos se sentam e começam a conversar. Fulano, será que dá para mexer, dá para ajeitar? Podemos ajudar fulano? É assim mesmo. Qual o problema? Nós não sentamos na terra para negociar as coisas? Nós não intercedemos uns pelos outros? Às vezes tem uma decisão a tomar, a gente senta, reúne com um, com o outro, e aí, vamos fazer o quê? Precisamos fazer isso, mas tem que ser agora? Desse jeito? Não dá para... Os espíritos se reúnem também. Eles analisam as oportunidades que estão oferecendo para a gente, o aproveitamento que estamos tendo e que tipo de situação nós seremos convidados a enfrentar para poder seguir adiante. Não é conto da carochinha. É legítimo, é verdade, é real. Eles nos amam e intercedem por nós, sim. Negociam por nós, sim. Por isso que às vezes eles ficam zangados conosco, porque nós não temos noção de quanta negociação existe para que a gente retorne à Terra. Da mesma forma que, vez por outra, nós ficamos chateados com os nossos filhos, que não têm noção dos esforços que nós fazemos para eles terem as oportunidades que estão tendo hoje. Vez por outra a gente não fala? Você não acha que você está querendo demais, não? Papai e mamãe faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso, aquilo para você, e você só reclama. Você já olhou isso, já olhou aquilo, já prestou atenção nisso? Você já olhou? Ah, eu não tinha pensado. Mas, pois é, pá, começa a pensar. Começa a pensar. Vez por outra, eles também falam a mesma coisa com a gente. De vez em quando vocês não sentem um petelecozinho na orelha, vão passando assim, não? Nossos amigos também, de vez em quando, dão uns petelecos também aqui, ó. Se liga, presta atenção, mano. Para a gente estar aqui encarnado hoje, muita gente trabalhou por muito tempo e intercedeu para tirar a gente da fila, para arrumar uma família que aceitasse receber a gente. Aí a gente reencarna, que é tudo do pai e da mãe, né? A gente fala assim, não pedi para nascer. Aí os benfeitores com isso eles concordam. Realmente, você não pediu não, implorou de joelho. Implorou. Porque a fila do reencarne é muito extensa. Então nós temos que aproveitar, né? E para finalizar, ele pergunta assim: há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de que a hora deles não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim. Como pode ter
o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores, que querem adverti-lo para que esteja pronto para partir, ou que fortalecem sua coragem nos momentos em que dela mais necessita. A hora ainda não chegou. Que a hora ainda não chegou, o espírito está ali se sentindo livre no seu movimento, né? Só que o que a gente precisa prestar atenção é que nessa liberdade de movimento, para que a gente não extrapole e faça algo desnecessário e que mesmo não estando no roteiro, a gente possa vir a desencarnar. Por exemplo, não está no roteiro nosso desencarnar semana que vem. Mas aí a gente está testando um carro novo e a gente está 180. Porque o carro está bom demais, levinho, uma beleza o carro. 180, 190, o pneu estourou. O carro capotou, a gente desencarnou. Estava no roteiro? Tinha necessidade? A gente estava preocupado? Mas a gente se esqueceu só de um detalhe. O veículo que a gente estava movimentando é passível de sofrer uma intercorrência. E dada a velocidade exagerada que a gente estava, então às vezes, né, mesmo não estando no nosso roteiro, a gente faz determinadas coisas desnecessárias que pode comprometer mais o nosso amanhã. Então, guardemos a certeza do amparo, do amor, do carinho, da proteção dos espíritos, mas guardemos a certeza que tudo que acontece na nossa vida é em decorrência dos nossos atos, de mais ninguém. Mais ninguém. Até aquelas pedras que a gente diz que foram colocadas no nosso caminho, dia chegará que a gente vai verificar que nós as deixamos no caminho ontem. E aí, eis que ela surge à nossa frente. Não existe o acaso. Então a responsabilidade e o cuidado deve ser nosso. Que Deus nos proteja, ampare, abençoe, esteja conosco hoje e sempre.